Boa noite. Esta é a Semana do Meio Ambiente. Para marcar a data, o debate sobre a eficiência e a sustentabilidade das fontes de energia disponíveis hoje foi mais uma vez iniciado. A questão é importante, pois trata dos desafios do setor elétrico e energético e qualificação dos profissionais do setor das energias renováveis, além da inserção da indústria nacional nesse mercado. Recentemente, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura Filho, disse em entrevista que o mercado de energia elétrica do país vai sofrer um choque de oferta nos próximos anos. O motivo? A queda no consumo e entrada de novos projetos energéticos. Será que isso vai acontecer verdadeiramente? Como é que será essa reação e a relação entre as energias tradicionais, digamos assim, e as renováveis nos próximos anos? Hoje aconteceu um evento em Florianópolis, foi o 6º encontro de energias renováveis e sustentáveis, um evento que já é organizado há pelo menos 6 anos pelo Instituto Ideal, sempre traz discussões absolutamente atualizadas e pontos de vista diferenciados encontrados em especialistas de todo o Brasil. Hoje, mais uma vez, essa discussão veio à tona e é trazida ao Conversas Cruzadas para você, nosso telespectador. A mesa está formada e o nosso debate sobre as energias renováveis em Santa Catarina, no Brasil e no mundo começa agora. O programa de hoje está, como os demais, ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. São 10 horas e 2 minutos agora, 20 graus é a temperatura. Você pode participar conosco através das nossas redes sociais que aparecem no seu vídeo e também o e-mail conversas@tvcom.com.br. Tem ainda o nosso WhatsApp, que está comigo aqui na mesa já, para você enviar uma mensagem de texto ou SMS convencional ou o próprio WhatsApp. O telefone é o 48-9188-4044. 9188-4044. O programa de hoje recebe o diretor regional do Senai em Santa Catarina, professor do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Jefferson de Oliveira Gomes. Também está conosco o coordenador geral de Biotecnologia, Energia e Tecnologias da Informação e Comunicação da Secretaria de Inovação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luciano Cunha de Souza. O engenheiro da SC Gás, Antônio Rogério Machado Júnior, também participa do programa, e o presidente do Instituto Ideal, Mauro Passos. Muito obrigado pela gentileza de todos, pela participação aqui no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Queires, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queires. Bom, eu vou pedir a gentileza de todos da mesa aqui para que nós comecemos ouvindo o presidente do Instituto Ideal, Mauro Passos, que está à frente desses eventos já há muito tempo, pelo menos 6 anos, uma edição por ano, nós estamos na 6ª edição, para que ele nos possa fazer um balanço do que nós tivemos de discussão hoje e principalmente, presidente, nos atualizar quanto à evolução da discussão acerca da energia renovável aqui em Santa Catarina. São 6 anos de conversas, a sociedade mudou muito nesse tempo e eu acredito que o conceito, a discussão e as ações nesse tema também. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que compartilham da mesa. O evento se encerrou há pouco na Fiesc. Acho que cumpriu totalmente com o planejado. Nós conseguimos trazer o que havia de melhor nesse setor, tanto na área de formação, quanto na área de ciência e tecnologia, bancos de desenvolvimento, academia, empresários. Então a gente, até cabe aqui um pequeno comentário, foi o primeiro ano que nós fizemos na Fiesc. Sim. Sempre vimos fazendo na Universidade Federal de Santa Catarina, mas em função da crescente demanda que se observa e do interesse também do empresariado em investir nesse tipo de energia, na época se conversou com o presidente Glauco, ele também achou interessante, e hoje a Fiesc nos deu todas as condições de fazer esse evento, onde participaram mais de 300 pessoas de vários lugares, inclusive do Brasil.
Um balanço que a gente faz, né, e eu acho que depois cada um poderá subsidiar o telespectador com a expectativa que teve, com a visão que teve do evento, é extremamente positivo, né? Eu acho que voltando a 6 anos atrás, quando a gente começou, o quadro completamente diferente. Sim. E não tanto no estado, mas é um quadro mundial diferenciado. Hoje eu tive a questão de 2 semanas atrás na ONU, no C4All, que quer dizer energia sustentável para todos. É o segundo evento da ONU, tinha 2.000 participantes. E um dado que eu trago e que assim também me chamou a atenção é que é o setor que mais emprega hoje no mundo, né? São 7 milhões de trabalhadores hoje na área de renovável no mundo, sendo que desses 7 milhões, 1.400.000 estão na área de energia fotovoltaica, que de todas é a mais nova. Então isso sinaliza, né, que há uma movimentação tanto na criação de empregos quanto no investimento do setor. Também foi um dado apresentado que chama a atenção para isso, é o fato que pela primeira vez no mundo os investimentos em energia renovável superaram os investimentos nas chamadas energias convencionais. Então hoje nós temos mais investimento nessa área, mais demanda de emprego nessa área do que qualquer outro setor, né? A distribuição desses empregos e desses investimentos, o Brasil ainda tem uma parcela muito pequena. Sim. Embora a gente tenha toda a condição de se expandir pelo potencial que se tem, tanto de vento quanto de sol, e da questão também da biomassa, que o Brasil tem uma tradição e tem um potencial muito grande. E estendendo um pouco o olhar para fora do Brasil, o mesmo eu vislumbro em relação aos nossos países vizinhos. Então, se a gente for somar tudo, né, uma fotografia sem nenhum exagero, muito próxima da realidade, a América Latina vai ser, com certeza, nos próximos 10 anos, o acolhedor de 2 grandes fontes novas de muita viabilidade, tanto técnica quanto econômica, quanto social e quanto ambiental. Nós vamos provavelmente liderar, muito em breve, tanto a plantação de parques eólicos quanto de plantas solares. Dentro desse panorama que o senhor nos apresentou e foi absolutamente positivo, a sociedade, de uma maneira mais ampla, o cidadão, tem se dado conta dessa evolução e da importância de se investir em energias renováveis e aproveitá-las em prol do planeta no médio e longo prazo, ou a discussão ainda está muito na esfera empresarial, industrial, governamental? O cidadão comum já se deu conta que ele é ator também nesse processo? Com certeza. Eu posso te repassar um número que eu acho que no ano passado, por exemplo, nós devíamos receber no Instituto alguma coisa como de 5 a 10 ligações de pessoas perguntando, se informando. O ano passado. Esse número hoje é de mais de 50 ligações por dia, né? O que eu acredito que esteja acontecendo, e seria até um gancho para a participação de todos sobre isso, que os reajustes tarifários que estão sendo praticados no país estão sendo, no fundo, talvez o principal incentivador da possibilidade de se implantar energia renovável. As pessoas estão recebendo as contas de luz e estão recebendo o anúncio de novos reajustes autorizados pela ANEEL, que são extremamente impactantes. Nós temos hoje, esse ano, reajuste de mais de 35%, dependendo da região, até 40%. Então, mesmo a pessoa que nunca tenha se ligado nisso, e fora, inclusive, da preocupação com a sustentabilidade, com o clima, enfim, um cidadão normal que saiba fazer conta, ele vai ter, no mínimo, ser despertado para fazer essa conta. Então, se ele tem hoje um recurso que é possível investir na sua casa, e esse recurso não é muito alto, nós estamos falando de 10 a 15 mil reais, né? Ele vai fazer a conta de padeiro, né? Quanto que isso está me rendendo hoje na poupança? 6%. Quanto que eu estou sendo reajustado de uma coisa que eu utilizo diariamente, que é a energia?
35%. Né? Essa conta vai provocar, com certeza, na cidadania, na população, não só a curiosidade, mas como a necessidade de ver se vai ou não tomar essa decisão. Por isso que eu acho que eu aproveito para chamar a atenção de todos os telespectadores para entrarem no nosso site. O site do Instituto Ideal, ele tem um simulador que foi desenvolvido em parceria com uma universidade da Alemanha, que ele é top nesse ponto, que se você colocar nesse simulador os dados da conta de luz que você recebe, você vai ter uma ideia de quanto vai ser necessário investir para você ser autossuficiente. Quantas placas você vai ter, ele faz uma comparação com a região em função da insolação de cada região e também ele faz uma comparação com a tarifa que é praticada pela concessionária daquela região. Então hoje nós temos um mapa, né, no Brasil que faz toda essa possibilidade de ter resposta para essas dúvidas e para essa curiosidade. Bom, qual é o site mesmo, só para a gente finalizar? www.institutoideal.org. Muito bem. A gente vai aprofundar alguns itens aqui que o presidente falou, que eu fui pontuando aqui para a gente trazer mais detalhes daqui a pouco, até para ouvir os demais da mesa, mas eu queria convidar o Luciano Cunha de Souza, que é membro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, representante aqui conosco, de Brasília, para participar da conversa, até porque hoje à tarde ele participou de um painel que tratou da inserção da indústria nacional no mercado de renováveis. Eu queria começar justamente por aí, Luciano, obrigado pela tua participação aqui conosco, uma boa noite já de antemão. Diante de tudo isso que o presidente Mauro falou, qual tem sido o papel do governo federal? Porque não adianta nós termos um interesse grande da população, comparativos financeiros de que a energia renovável é mais viável economicamente, ou pelo menos mais interessante nesse momento, se nós não tivermos por parte do governo federal talvez incentivos, talvez valorização um pouco maior e o fornecimento de acesso ao usuário e também ao empresário industrial. Em Santa Catarina é muito necessário isso. Como é que nós estamos hoje? Qual é a importância que esse assunto tem no governo federal? Bom, boa noite a todos. Hoje esse assunto está no cerne do debate no governo federal, né? A gente tem visto aí várias notícias sobre os problemas associados ao setor energético devido à crise hídrica. E toda crise é também um celeiro de oportunidades, né? Sim. O Mauro já comentou aqui que devido à elevação da tarifa, você passou a ter a energia solar competitiva em várias localidades do país. E o que a gente tem feito em relação a isso? No âmbito federal, há 2, 3 anos atrás, foi criada uma regulamentação que permite que a pessoa coloque a geração de energia na sua casa, seja solar ou seja uma microturbina eólica, e faça o que a gente chama de net metering, que é trocar a energia com a rede. Sim. Por que isso? Porque a energia solar, principalmente, você vai gerar durante o dia, onde o consumo das casas normalmente é menor, e ela injeta essa energia na rede, e quando ela está em casa à noite, que normalmente tem um consumo maior, ela recebe essa energia da rede. Essa regulação já permite que isso seja feito, mas ainda assim se identificou possibilidade de melhorar essa regulação para facilitar financiamentos, etc. E ela está sendo agora objeto de uma reformulação, vai passar por consulta pública, com intenção de melhorar alguns aspectos. Além disso, a gente tem programas no governo federal como o PADIS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, que dá uma série de benefícios tributários para quem produz células e painéis fotovoltaicos. Sim. Reduz IPI, permite você importar equipamentos e insumos, reduz PIS/COFINS, imposto de renda, com o interesse de estimular a fabricação de equipamentos no país. A gente também trabalhou junto com o CONFAS
porque a gente tinha um problema de tributação estadual do ICMS, porque os estados entendiam que quando uma casa gerava energia, ela era passível de ser cobrado ICMS, então estava sendo cobrado ICMS quando a casa injetava energia na rede e quando ela recebia energia da rede. Isso onerava muito, quer dizer, essa conta que era feita, se vale a pena ou não, ela sofria uma diferença, em alguns casos, de 30%. E que cá entre nós não faz sentido nenhum, né? Que não faz sentido nenhum. Né? Então, né? Claro. O CONFAZ publicou um convênio permitindo que os estados corrijam esse problema. Alguns estados já aderiram, como Pernambuco, Minas Gerais. São Paulo e Goiás já anunciaram que vão fazer a alteração para corrigir esse problema. E, além disso, o BNDES tem regras próprias para financiar equipamentos de energia solar, facilitando o financiamento dos empreendimentos. E o Ministério das Minas e Energia fez um leilão de energia fotovoltaica o ano passado e tem 2 leilões agendados para esse ano. Então a gente está num processo de iniciar o trabalho com a fonte solar. Com a fonte eólica, que é uma renovável muito importante, esse processo aconteceu há alguns anos atrás. E hoje o Brasil está entre os 5 países que mais inserem energia eólica do mundo. Sim. E com uma previsão de manter esse processo ao longo de muitos anos. A gente prevê que a energia eólica vai representar aí 6 a 10% da matriz energética, enquanto hoje ela representa um número muito pequeno, né? Então, a gente tem a visão da importância dessas outras fontes. E até na nomenclatura, eu estava conversando com a presidente da Abeólica um dia desse, porque o pessoal chama, são fontes alternativas, são fontes assim, são fontes assadas, e nós chegamos à conclusão que talvez o melhor nome seja fontes renováveis complementares. Sim. Por quê? Porque foi até mostrado hoje lá no seminário, a energia eólica, ela produz mais quando a gente produz pouca energia hidráulica. Sim. A energia de biomassa produz mais na época da seca. A energia fotovoltaica, ela produz mais no momento em que a gente mais consome energia no Brasil hoje, que é durante a tarde. Então essas fontes, elas não precisam competir entre si. Claro. Faz sentido você ter elas todas na matriz, porque elas trazem benefícios técnicos para a matriz como um todo. Bom, a gente vai aprofundar alguns itens também dentro dessa conversa. E daqui a pouco eu vou instigar os nossos companheiros aqui convidados para a gente saber como melhorar ainda mais essa legislação, esses incentivos, que o governo pode, em que o governo pode nos ajudar para disseminar ainda mais, democratizar essas formas alternativas de energia complementares. É interessante essa nomenclatura. Muita gente acha que daqui a pouco vai substituir, não vai existir mais hidrelétrica, vai ser tudo na base do catavento, como se diz popularmente. Mas é bom que se tenha essa noção que o sistema ele vai funcionar em paralelo. E aí eu acredito que já seja um diferencial significativo quando hoje a gente precisa de energia a mais, quando há seca, por exemplo, tem que se ligar uma termoelétrica. Talvez a gente chegue a um dia em que se possa compensar, não ligar uma térmica, mas utilizar a energia eólica ou a solar, enfim, que vai trazer um significativo benefício ao meio ambiente e também uma redução de tarifa. A gente sabe que hoje parte da conta alta que a gente está pagando é por conta do acionamento das térmicas, que são caríssimas. Bom, vamos adiante. O professor Jefferson de Oliveira está aqui conosco, diretor regional do Senai em Santa Catarina, professor do ITA. Obrigado pela gentileza da participação aqui no Conversas Cruzadas. O senhor participou dos painéis hoje à tarde também, específicos na questão da qualificação profissional do setor de renováveis. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre esse assunto e também sobre tudo que a gente falou aqui no programa até agora, nesse contexto contemporâneo das renováveis. Boa noite. Boa noite a todos.
Bom, o evento foi extremamente interessante porque ele tratava não somente de energias renováveis, mas também tratava da eficiência energética. É importante lembrar disso também, né? E eu acho que dentro desse contexto, o que a gente encontrou e encontra no dia a dia é que, tudo bem, vamos falar de sustentabilidade. Sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que considerar que aqueles tradicionais 3 pilares, e os 3 pilares eles vão ter que passar pelo aspecto econômico. Sim. E esse aspecto econômico é que vai ditar, no final das contas, qual tipo de energia que vai ser colocada à exposição. Mas o fato clássico é que não vamos nos enganar, não. A gente pode lançar quantas fontes energéticas nós necessitarmos, mas no final das contas a gente sempre vai consumir mais. O que uma televisão consumia de energia, hoje 10 televisões não consomem o que aquela energia daquela televisão antiga consumia. Sim. No entanto, a gente consome mais energia porque a gente tem mais televisões. Exatamente. Então, é fato que dentro desse processo nós temos que desenvolver produtos que sejam mais inteligentes, que resolvam ligar em horas específicas e que resolvam, por exemplo, desligar em horas e operações específicas. Vou dar um caso simplório. Fábricas, empresas. Essas empresas, particularmente hoje, elas têm equipamentos que são de última geração. Você vai em qualquer lugar, qualquer empresa brasileira que você entre, se você entrar numa empresa germânica, se você entrar numa empresa americana, você vai encontrar praticamente os mesmos tipos de equipamentos. Isso é fato. Só que todos esses equipamentos, quando eles vão fazer uma determinada função, a função mesmo consome 15% da energia. O restante para acionamento de hidráulicos, acionamento de sistemas elétricos, pneumáticos. E aí, o que a gente faz com esses 85%? Ou com esses 80% que sobram, que estão gastando a mais? Ou seja, pensar em desenvolvimento de novos produtos inteligentes para a gente racionalizar o consumo dessa energia é fundamental. Mas aí entra uma outra vertente. E formação dessas pessoas? Sim. Como é que a gente consegue formar pessoas que pensem em sustentabilidade e não só pensem em consumir menos energia? Parece uma coisa muito parecida, professor, mas não é, né? Você sabe bem que não é. Dentro desse contexto, vai a necessidade de entender mais a interdisciplinaridade na formação. Hoje a gente estava conversando no painel sobre interdisciplinaridade. Mas como que a gente consegue desenvolver interdisciplinaridade no momento que a gente forma as pessoas para desenvolver as coisas triviais? O senhor mesmo estava falando que os mapas eólicos que nós temos aqui no Brasil são extremamente bons, lá do norte para do nordeste, passando principalmente pelo corredor baiano, né, na Chapada, né? Mas os nossos ventos também, eles são completamente distintos dos ventos constantes que tem em outros lugares. Como é que a gente trata? Os constantes nossos são distintos dos outros constantes. Não adianta a gente simplesmente pegar um gerador eólico germânico e colocar aqui no nosso terreno e começar a trabalhar. Você tem que desenvolver competências aqui no Brasil para os projetos específicos. Nossos profissionais não estão sendo formados para isso. Aí tem que se fazer um meia-culpa, porque a nossa formação, ela não nos traz muitas práticas. Aí, dizendo um pouco pelo Senai, o Senai é uma estrutura gigantesca que forma hoje, tem aproximadamente no país todo, cerca de 4 milhões de matrículas. Uma escola com 4 milhões de matrículas é uma escola que é um pouco diferente das outras escolas do planeta, né? Dentro dessas escolas, você tem desde formação de nível básico até formação de doutorado. E será que a gente está formando bem esses engenheiros para trabalhar no desenvolvimento de componentes que sejam sustentavelmente corretos? Eu estava falando hoje à tarde, um simples avião, que é a área que eu sou mais de formação, não compreendo da área de geração, pouco na área de geração, mas na área de mobilidade. Um avião, quando a gente produz um avião, esse avião, por mais moderno que seja hoje em dia, mais leve que ele seja hoje em dia, esses aviões bonitos que vão de Guarulhos para Frankfurt, um avião desse consome 160 mil litros de combustível. Nossa. Sendo que, para fazer o trabalho, as turbinas que geram a energia para fazer a mobilidade desse avião, poder manter o avião lá em cima, essas turbinas têm uma eficiência de... Me ajude. 30%, 27%,
Depende da turbina, aquela turbina boa. Então você, para 160 mil litros, você só fez trabalho com 40 mil litros. Sim. E os 120. Então, não me parece muito óbvio que a gente escape de trabalho somente na gestão e na geração de energias, que o senhor falou com muita propriedade, renováveis, complementares, mas não ataque também na questão de desenvolvimento de eficiência energética, para eficiência energética. Não me parece muito óbvio que o produto de mobilidade que mais cresce no planeta, que é o aeronáutico, se sustente ao longo dos anos, tendo uma eficiência dessa. E não tem grandes mistérios. Você não consegue fazer com que uma aeronave se mantenha lá em cima se não tiver uma potência elevada. Como é que a gente consegue manter a mesma potência? A Embraer, aqui no Brasil, uma empresa tipicamente nacional, né, ela começou a entrar na linha de desenvolvimento de querosene à base de biomassa. Uma base renovável, uma base fantástica, renovável, que seria muito boa em termos de potencial de crescimento de uma sociedade, porque ela está no sertão nordestino, não é um alimento, muito pelo contrário, né? E é uma oportunidade imensa, mas não deixa de ser a transformação de biomassa para querosene. Vai continuar queimando e tendo uma eficiência energética, o avião, muito baixa. Por mais sustentável que a gente tenha, por mais de biomassa que a gente tenha gerado. O lixo que o professor Cupini hoje mostrou, o professor Pinguelli mostrou hoje lá a respeito da usina de biomassa, lá na COP, a gente estava conversando, era contigo que estava conversando agora, sobre ciclo de vida, né? Isso. Agora, ciclo de vida. A gente está numa geração que a gente fala que um produto tem um ciclo de vida. Sim. Mas me diz, o produto tem vida? Então, se fôssemos suficientemente inteligentes, se a nossa geração tivesse suficientemente bem preparada, nós não falaríamos isso. Nossos produtos seriam fabricados e seriam muitos componentes reutilizados, seriam remanufaturados, alguma coisa, mas nunca no fim de ciclo de vida. E o pior de tudo, que você vai falar que isso é uma cultura brasileira. Não. Recentemente, uma grande empresa alemã fez um projeto e conseguiram ver que 70% das peças de um automóvel conseguem ser reutilizadas. Sim. E fizeram essa pesquisa, então, podemos simplesmente pegar essas peças e colocar num modelo novo de um automóvel? O povo de lá, culto, entre aspas, chega lá e diz o seguinte: não, eu nunca aceitaria comprar um carro com essas peças, sendo que o carro teria os mesmos efeitos. Eu estou derivando já do assunto de energia, professor, mas o fato é que eu acho que são duas paralelas que têm que ser trabalhadas. Uma, sim, desenvolvimento cada vez mais de fontes renováveis, e me permita, não vai ser solar, não vai ser eólica, simplesmente vão ser várias formas, inúmeras. Hoje eu vi o seu vídeo, ali pode ser uma boa alternativa, né? Mostrada, né, pelo pessoal do SC Gás. Mas particularmente, uma linha paralela tem que ser tocada, que é de eficiência energética. Não dá para aceitar esse desperdício que nós fazemos hoje. Não há possibilidade de crescermos com essa taxa que a gente imagina crescer, com tamanha falta de cumprimento com a eficiência. Então, é isso. Sim. Eu igualmente vou abordar alguns temas daqui a pouco também. E um que eu já vou propor para a gente conversar daqui a pouco é como é que se muda essa mentalidade. Educação. Exatamente. Me parece que partindo do ponto da sociedade e também das próprias indústrias, que às vezes há um apelo muito grande para bens de consumo, que eles tenham uma obsolescência programada. Então, a coisa é feita para estragar. Daqui a pouco a gente pode abordar algumas questões particulares aqui e citar alguns exemplos que certamente você em casa já passou, e que tem tudo a ver com essa questão que a gente está falando, que envolve a preservação do planeta. Bom, antes do intervalo, eu gostaria de ouvir o engenheiro da SC Gás, que está aqui conosco, Antônio Rogério Machado Júnior, que tem um trabalho muito extenso e um conhecimento muito profundo na área do biogás e também do biometano. Então, engenheiro, muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui conosco. Antes do intervalo, eu gostaria de também ouvi-lo um pouco sobre tudo isso que nós falamos aqui e sobre essas específicas áreas de atuação que o senhor trabalha
e como elas podem nos ajudar a chegar nesse mundo ideal de energias renováveis e sustentáveis. Boa noite. Boa noite. A Companhia de Gás de Santa Catarina vê o gás natural como um agente facilitador no desenvolvimento de energias renováveis. Nós tivemos um Congresso Internacional de Gás na Malásia em 2012, e lá foi deixado muito claro que o gás natural é um agente de transição para energias renováveis. O gás natural tem origem fóssil, né? Sim. Qual a relação dele? Então, a gente sabe que ele poderia atuar como energia complementar em aerogeradores, por exemplo, na energia eólica e energia solar. A gente sabe que esse tipo de energia depende da geração de vento, né, e do próprio sol. Então, o gás natural poderia entrar como uma fonte complementar de energia, gerando energia térmica, elétrica, ou mesmo na Europa, o gás natural, a energia das usinas eólicas é usada para quebrar as moléculas do gás natural e produzir hidrogênio. Então não se dá para estocar o vento, né, energia eólica, mas daria para estocar nessa forma de energia que é através do hidrogênio. Aprofundando ainda mais essa relação do gás com os renováveis, nós fizemos um estudo de levantamento do potencial de geração de biometano em 2008. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, através do professor Paulo Belli, da Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, ele fez o levantamento do potencial de geração de metano nos 295 municípios que nós temos no estado. Então, foram 4 fontes: estação de tratamento de efluente urbano, resíduos sólidos urbanos, esgoto, aterros sanitários e efluentes industriais. Então, na época, em 2008, dejetos animais também. Sim. Em 2008 foi verificado um potencial de 3 milhões de metros cúbicos por dia de biometano. Então, hoje a SC Gás comercializa aproximadamente 1.800.000 metros cúbicos por dia. Em termos práticos, 2 milhões de metros cúbicos por dia. Então, daria para suprir a demanda da SC Gás 1,5 vezes. É claro que isso é um potencial, tem que ver o que é aproveitável ou não. Então, nós verificamos que Santa Catarina tem um potencial muito a ser explorado nessa parte. Então, nós começamos a se interessar por esse assunto. Então, em 2008, a gente fez esse inventário, fizemos algumas viagens na Alemanha, na Europa, para ver como é que funciona essa parte lá, que esse pessoal tem mais tradição nessa área. Ajudamos a estruturar um laboratório de análise de substrato e para geração de biogás na Embrapa, em Concórdia, aqui em Santa Catarina. Então, o primeiro laboratório de Santa Catarina voltado inteiramente para biogás. Tivemos algumas participações em granjas de suínos, né, em videira, para geração de energia elétrica. E tivemos algumas prospecções também de aterro sanitário, de produção de biogás. E também teve a usina de Pomerode, que foi inaugurada no ano passado, que é uma usina de biometano, piloto, mas que tem um potencial para gerar comercialmente biogás. Sim. É interessante que a gente fala de biogás e biometano. O biogás, ele ocorre naturalmente no meio ambiente, sim, mas ele pode ser feito, né, de uma maneira controlada pela ação do homem, né, em usinas de biometano, de biogás. Então, o biogás, na sua composição, ele é formado 60% basicamente de metano, que dá a energia do gás, e 40% de inertes, a maior parte de gás carbônico. Tem outras impurezas, como siloxanos, que são partículas, substâncias que contêm sílica, sim, enxofre, corrói os equipamentos. Então, depois de sofrer uma purificação, o biogás pode ser levado à categoria de gás natural. Ele se chama biometano. Então, com as mesmas utilizações do gás natural, segmento como nós atendemos, segmento industrial, veicular, urbano e comercial, sim, residencial e comercial, né? Inclusive ser injetado na rede de gás natural. Olha só. E esse ano a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, lançou uma resolução para começar a regulamentar o biometano. Então, se fala que a gente tem tecnologia disponível, recurso disponível, mas até então a gente nem teria como comercializar esse combustível, que não é regulamentado. Eu vou pedir licença só para a gente fazer um intervalo, e daqui a pouco eu vou voltar a essa questão para a gente saber qual é a expectativa e como é que a gente pode utilizar esse potencial. Esse valor aqui é impressionante, ele supre 1,5 vezes o que nós temos hoje de demanda para SC Gás, o biogás, o biometano, enfim.
Então é evidentemente uma modalidade a ser estudada, aprofundada e bem utilizada aqui em Santa Catarina também. Daqui a pouco, depois do intervalo, são 2 minutos, estaremos aqui de volta.